Timóteo, eu queria que você começasse explicando para a gente quantas gerações existem, né, recentemente, que a gente faz o mapeamento e de que forma isso foi estabelecido. Ivan, rapaz, agora você me fez uma pergunta boa, hein? Devem ser umas mapeadas até hoje, umas 8, 9, aqui tem desde 1890. Tá. Tá? Mas é que pra gente não vai fazer muito mais sentido, porque são pessoas até que já não estão mais tão presentes dentro desse ambiente, né? Tá. Pra gente, ou não estão no mercado ativo. Normalmente a gente começa a partir dos baby boomers, né? Exato, porque eles ainda estão no mercado e ainda estão tendenciando o comportamento de consumo do mercado. Aham. Né? Por exemplo, um fator muito importante, os baby boomers vão ser um traço de geração que vai ter um olhar que vai buscar uma segurança muito maior, que é muito diferente das gerações que estão chegando. Então, por exemplo, quando você fala dessa geração que está chegando numa fase final de vida, eles ainda estão impulsionando a economia quando você vai pensar em seguro de vida, plano de saúde, porque o olhar deles é muito preocupado por essa questão, diferente do que está para vir pelo futuro, que é importante que essas empresas fiquem de olho, fiquem preparadas. Então, basicamente, a gente vai estar falando dos baby boomers, X, Y, Z, e aí não dá para dizer que a gente vai falar de alfa e C, tá? Que são as futuras. Eu acho que é muita ousadia a gente falar até de Z já, porque não tem muito estudo, não tem muita análise, não tem muito papel, tem muita inferência por enquanto, tanto da Z, quanto da alfa, quanto da C, tá? Tá mais estabelecido e organizado, baby boomer, X e Y. E a Z já apresenta um bom traço de comportamento. Legal. Vamos tentar colocar e qualificar algumas caixinhas em relação à idade de cada geração, para que o público aqui do Desobediência consiga entender. E aí depois a gente mergulha nas características de cada geração e de que forma eu acho importante a gente falar um pouco sobre essa geração atual. Perfeito. Né? Ela está impactando o mundo, bônus e ônus de cada geração e de que forma as pessoas que têm negócios, os empreendedores, podem ter uma linguagem e entender melhor esses perfis comportamentais de cada geração. Cara, sensacional. E eu acho que faz total sentido, porque cada vez mais, principalmente do marketing, né, as pessoas vêm entendendo o conceito de persona. Se distancia do público e começa a focar mais na questão da persona. Perfeito. Se você entende traço geracional, de comportamento de indivíduo, é disso que você está falando para entender da persona. Perfeito. Que é como ela age no dia a dia. Quando o pessoal fala de persona, né, qual é a diferença? Público é o sexo, idade, são informações básicas, é de massa, pega um coletivo. Tá bom. Quando você fala de persona, você está falando de um traço de comportamento de um indivíduo. Como ele vive, aonde ele vive, o que ele faz, como que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta. É intimamente entender disso. Então faz total sentido para quem quiser trabalhar de uma forma muito próxima e assertiva com a sua persona, entender do comportamento geracional. Tá? Correspondendo ao teu questionamento, o primeiro recorte, dentre desses que a gente vai falar, que são os baby boomers, ele vai se dar ali de 46 a 64. Tá? 1946 Isso. a 1964. Isso, que são os nascidos da guerra, né? Após o fechamento da Segunda Guerra, então é o momento que essa geração tem um boom geracional. Nascem muitos bebês, nascem muitas crianças. E aí então começa essa visão de explosão do nascimento dessas crianças e esse olhar de posicionamento de mundo naquele momento. Qual que era? O mundo tinha acabado de vir de um traço de destruição, de guerra. Então essa geração ficou incumbida em reconstruir esse mundo, porque já não tinha mais. Perfeito. Então eles têm um senso de responsabilidade, de civilidade, de coletivo extremamente evoluídos. Um indivíduo não supera em nunca um coletivo. Por exemplo, se você for pegar avós, senhores, senhoras de idade, e você for conversar, eles vão ter muito problema com, por exemplo, você deixar comida no prato. Porque faltou comida, eles vieram de guerra. Então isso é inaceitável para eles. Interessantíssimo. Então o olhar deles sempre vai ser do coletivo, de viver e sofrer intempéries, e de fazer o que precisa ser feito. Eles não tiveram escolha, eles tinham que reconstruir o mundo. Legal. Tudo bem? Sim. Então esse é um traço assim, característico como núcleo duro da geração deles, muito importante. Aí dali para frente a gente vai dar mais um salto, que aí vai dar 65 para 81. Aí esse 65 para 81 são o X, a geração X, que é a geração que veio após os baby boomers, mas já dentro de uma visão de mundo reconstruído, mas ainda assim ele foi conferido uma responsabilidade muito grande, que foi, ó, o mundo tá de pé de novo, agora mantém essa porra. E aí a geração X foi a geração que não teve nenhuma escolha, mas foi a geração que baixou a cabeça e trabalhou.
Era aquela geração, talvez dos nossos pais, onde... No caso, a minha. É verdade. Eu sou baby boomer. Baby boomer, eu sou geração X, na verdade. É verdade, você é. Mas é que você já está mais próximo ali da Y. Mas você pegou esse traço de comportamento, com certeza. Você viveu essa carreira, inclusive. É, porque o objetivo era trabalhar numa grande companhia, alcançar o sonho maior, se aposentar eventualmente nessa companhia e depois viver uma vida sem trabalhar. Perfeito, Ivan. Né? É a isso. partir de uma certa idade. O que não fez muito sentido para mim, né? Porque, então, isso que é legal, porque como você ainda está ativo e está no mercado, e você está mudando e está se transformando, você percebe que você é X, mas você é mais novo, então você está mais próximo da Y. O que acontece quando a gente fala de traço geracional? Não dá pra gente olhar comportamento de uma forma objetiva, de uma forma específica. Então vai ter um raio aqui, um espectro entre uma idade e outra que vai variar até uns 5 anos para cima ou para baixo. Então a gente se aproxima de dentro daquilo. Então você é mais novo, então você está no mercado, você está acompanhando esse lugar. Tá bom. Mas nessa época, principalmente os mais antigos, é aquele: você vai começar faxineiro e você vai terminar presidente. Não precisa de formação, não precisa de qualificação. Essa até hoje foi a geração que mais gerou e produziu riquezas. Por quê? Ela não tinha tempo e disponibilidade de pensar. Ela só tinha que fazer e executar aquilo que lhe foi incumbida. Toma o bastão da responsabilidade na sua mão. Legal. Aí, depois de... Vai dar aí agora, é 80, né? 81 para 96, entra agora os Ys. O que são os Ys? É a geração que vem pós-X e que tem a visão de olhar de um mundo de disponibilidade. Tá. Quer dizer, percebe que sempre uma geração vai dar para outra aquilo que ela não teve. Então, o que a X falou? Eu não tive escolha. O que você vai ter? Escolha. Sejam livres para ser, criar, fazer. Então, essa é a geração que vem todo esse boom tecnológico, porque é a geração da inovação. É a geração que teve possibilidade de entrar numa formação, sair, mudar de faculdade. Pensa, pega uma pessoa de geração X, você viveu isso, e fala assim: ah, não, quantas faculdades você até pode fazer? Você tá louco? É essa pro resto da vida e acabou, é a profissão da sua vida. A Y não. Você pode escolher, não deu certo, sai, você vai para outra. Será que vai fazer uma formação? Será que vai ter uma graduação? Não sabemos, ainda é uma dúvida. Mas você tem a possibilidade de escolha. Vai empreender, vai empreender, para onde que você vai? Então, uma geração que teve tanta escolha e tanta possibilidade que criou muita coisa. Então, e provocou uma certa disrupção essa geração. Foi ela que provocou a disrupção, né? Total! E aí, qual que é a grande sacada disso? Quando a gente olha para a inovação, todo mundo entende e vê inovação como inventar a roda, fazer o que não existe no mundo. Inovação não necessariamente é isso. Inovação é fazer de forma diferente, mais rápida e eficaz aquilo que já existe. Isso é inovação. Perfeito. O que a Y fez? Começou a olhar os processos em microvisão. Como é que eu deixo isso aqui melhor, mais rápido e menos custoso? Boom! Tecnologia, globalização, digitalização, começa a aparecer o quê? Todo esse universo. Isso é incrível. Então agora o mundo virou um só. Você aqui na China, qualquer lugar, tá todo mundo junto. E aí entra essa última, vamos dizer, que a gente vai falar que hoje ainda é um ponto de inferência muito grande pra gente. Tem pouquíssimo análise, pouquíssimos estudos a respeito disso. Mas são os Zs, que são os nascidos após essa data, dali pra frente, pulando mais ou menos uns 10 anos. Nascidos a partir do quê? De 98? 96, né? Então é 97 em diante. 97 tá? em diante. É em diante mais 10 anos, na verdade, tá? Porque percebe uma coisa. Quando a gente começa a falar lá atrás, a gente tá falando de saltos de 20 anos. Percebe? Uhum. Agora a gente tá falando de saltos de 10 anos. Tá bom. A velocidade, o ritmo tá tão grande que ele tá mudando a forma como a gente vê esses saltos geracionais. Que é uma característica de impacto profundo tão grande naquela geração que marca uma janela de tempo. Perfeito. Antes era 20, agora é 10, porque tá tudo muito rápido. Perfeito. Então agora a gente vai olhar para Z nesses últimos 10. Depois dela já estão projetando aí os alfas e depois deles os Cs ainda. Cs que estão criando uma referência com esse olhar do coronavírus. Que é esse traço de comportamento que adotou nessas crianças. Foram essas crianças que nasceram dentro desse universo. Trancadas, sem poder sair de casa, sem vínculo social. Isso vai trazer um impacto absurdo de comportamento, que a gente não faz a menor ideia o que vai ser. Entendo.